aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje tem muita coisa pra gente comentar, tanto que eu dividi em 6 partes e não sei nem se vai dar pra falar sobre tudo, e eu nem encaixei a principal treta do momento. A gente vai falar dela em determinado momento, quem sabe amanhã, mas hoje tínhamos que falar sobre o que tá aqui. A começar sobre Lula, sua linda fala, né? Tem que trazer aquele compilado mínimo de algumas coisinhas aí, né? A da mulher bonita. Aí depois temos que fazer uma leve comparação, tiratema, direita e esquerda, Lula versus Trump, mostrar algumas coisas que o Lula tá fazendo no âmbito nacional, que são as barbaridades sem pé nem cabeça, que eu me pergunto, né? Por que o Lula tenta penalizar tanto os mais pobres? E se você ainda não tem uma casa própria e quer ter um dia, se prepare com a nova do Lula. Aí depois vamos falar sobre o embate, esquerda versus direita, em termos eleitorais. José Disseu andou falando algumas coisas curiosas. E teve um texto bem curioso aí publicado no Estadão, que tentou fazer uma análise de por que a esquerda hoje está em declínio e dificilmente vai conseguir reverter isso. Aí depois a gente vai falar sobre a direita, propriamente dito. Ontem, Bolsonaro conseguiu se encontrar com Valdemar. Saíram algumas coisas curiosas sobre o Eduardo Bolsonaro. A priori vai assumir a presidência da Credem. Depois temos alguns assuntos ligados à nossa linda democracia, ao poder mais poderosíssimo de todos, e atualizações sobre a anistia. Mônica Bergman diz que os petistas estão preocupados que a direita vem conseguindo os votos, pelo menos na Câmara. E depois tem mais algumas notícias internacionais que eu duvido que vá dar para comentar hoje. E vejam só, vocês já devem ter visto isso daqui, é o principal assunto do dia. E eu nem vou seguir pela linha, olha lá, ó, o Biden, ou o Lula lá falando um monte de groselha. Mas se tu não viu ainda, eu vou dar play. Você vai entender qual é o meu ponto nisso daqui já já. Vai lá, Lula. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. É muito... Lula falando aí, né? Coloca essa mulher bonita pra ser ministra das Relações Institucionais porque eu não quero ter distância com vocês. Como se a mulher bonita fosse facilitar, né, as negociações com o Centrão. Na boa, eu tentei de coração aliviar pro Lula, tentar falar, cara, eu não tô sendo o woke de direita que está problematizando demais as coisas. A Bolsonaro não falou todo dia que petista era feia, mas uma coisa é você falar, sei que ela é feio. Beleza, você tá falando uma parada aí, né, que, assim, que vai numa linha. Você falar que a sua ministra acabou de tomar posse no cargo, você colocar lá com uma mulher bonita e como essa característica vai ajudar no lidar, é um negócio que é meio pesado mesmo, né? Não é só ser o woke de direita. Realmente, o Lula, eu tentei aliviar pra você, mas tá difícil, tá? Eu tentei pensar, não, velho, é a imprensa aí que tá pegando no pé, até a Globo pegando no pé, né? Mas realmente, paião, difícil defender essa, viu? Difícil encontrar, assim, algum âmbito aí que pareça ser uma piada, né? Que dê pra encarar. Duro essa daí. Me perdoa, viu, Lula? Tentei passar pano. Aí temos só a chamada rápida aqui do Jornal Nacional pra você ver aquele clima de velório. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse hoje que quer ter uma boa relação com o comando do Congresso. E, por isso, escolheu uma mulher bonita para fazer a articulação política. Foi uma referência à ministra Gleisi Hoffmann, que tomou posse segunda-feira na Secretaria de Relações Institucionais. É muito importante... E aí repete o vídeo, né? Ou seja, deu destaque no Jornal Nacional. Fiquei até surpreso com isso. Essa matéria aqui eu achei curiosa, porque a Folha de São Paulo, ela repostou a si mesma. Isso daqui não é uma matéria nova. Você ler aqui o título, Lula acumula gafes e falas preconceituosas. Relembre, 16 de março de 2023. 2023, primeiro ano do governo Lula. Eles repostaram ontem, no dia 12. Parece que ganhou mais um episódio. Mas o Lula realmente... o Lula do Novo Testamento tá demais. Aí a turma da Globo News foi debater o caso. E a única opinião que importa é da Globo News, por quê? Porque a Globo News é a casa do Lula.
Realmente lamentável, comenta Flávia Eol, após Lula dizer que colocou a mulher bonita na articulação política. Não é razoável, nem como piada, não é engraçado, é de mau gosto, deprecia a mulher que acabou de se tornar ministra. Ó, que pena, né? Aí a Natuza Neri vai um pouco além. E ela tá certa em um ponto, quando ela fala de Bolsonaro. É inadmissível, e não é nem para um governo que se vende como progressista, é para qualquer governo, porque se na cadeira de presidente estivesse sentado Jair Bolsonaro, o mundo estava caindo. Aí, após isso daqui, vocês vão entender porque eu resolvi falar desse assunto. Óbvio que a gente já fala desse assunto, mas vocês vão entender a ótica que eu quero dar. Então é inaceitável que Lula dê esse tipo de declaração, o que levanta muitas dúvidas na cabeça das pessoas sobre a indicação, a nomeação de mulheres, porque parece que se faz só porque pega bem. Sendo que no Brasil, a maior parte da população é feminina, o que Lula disse hoje é grave. Eu sei que para os ouvidos de pessoas simpáticas, o Lula não deve ser bom ouvir isso, mas é grave. Aqui tem um ponto, eu acho que a Natuza deveria ter usado outro termo. Não é bom para o ouvido das pessoas que gostam do Lula. Ela deve falar assim, isso não é bom para a audiência da Globo News. Porque a audiência da Globo News são os aliados do Lula. Então para de fingir que existe alguém que assiste a Globo News que não é petista. Quem não é petista vai entender a fala. Vai entender, porque sabe que a Globo é petista. Assiste só para pegar recorte para criticar vocês. Ninguém sem consciência hoje no Brasil que se politizou minimamente assiste a Globo News. Só quem é petista dodói. De que adianta mudar a comunicação do governo se o pensamento é antigo, machista, misógino? Como mulher, eu gostaria muito de ouvir um pedido de desculpas. Não vai ouvir. Você vai ouvir um obrigado e um parabéns. Parabéns, Sidônio. Mais um gol de placa. Obrigado. Siga aí colocando o Lula na frente de um microfone. Mas vou voltar para aquela parte que ela diz, né? Se fosse Bolsonaro, o mundo estava caindo. Olha aqui. Já caiu o mundo. Não é gerúndio. Já é pretérito. O mundo já caiu. Não está caindo. Não, já caiu. Conselho aciona Ministério Público Federal contra Bolsonaro por chamar mulheres petistas de feias incomíveis. Conselho Nacional de Direitos Humanos diz que comentários forçam discriminação de gênero e, olha só, um termo novo, preconceitos partidários. Eu tenho preconceito com petismo. É uma nova coisa agora. Daqui a pouco vai virar até um crime. Como seria o crime, né? PTfobia? Vai ser crime agora? Que loucura é o que está acontecendo, né? Então assim, não é que se fosse Bolsonaro o mundo estava caindo. O mundo já caiu. E a inconsistência dessa situação é que o governo Lula, tempos atrás, foi envolto em um escândalo que até ganhou atualizações nos últimos dias do nosso grande Silvio Almeida. Vontade de lamber e morder. Danado! As investidas pesadas de Silvio Almeida contra Aniele. Mas não é só essa não. Porque aqui é um ministro, né? Não dá para classificar. E aqui? Ministério Público do Trabalho vê indícios de assédio generalizado na pasta dos direitos humanos, mesmo após saída de Silvio Almeida. Inquérito do Ministério Público do Trabalho mira assédio moral no Ministério dos Direitos Humanos. Silvio Almeida não comentou e o Ministério dos Direitos Humanos diz que apura as denúncias. Se fosse Bolsonaro, o mundo já tinha caído. Com Lula, aquele pano de veludo, né? Com aquele óleo de peroba para passar assim, que meu Deus do céu. É absurdo. É o que tem para hoje, né? E vai ser assim até o fim dos dias. A imprensa, ela é e será sempre fechadinha, né? Com esses absurdos, essas insanidades do PT. Mas vamos lá. Vamos falar de outros problemas. Problemas reais que estão afetando a vida de todo brasileiro. O preço do ovo dispara 15% em fevereiro, com exportações para os Estados Unidos e volta às aulas. 15,4%. É surreal.
surreal. Isso daí eu tenho certeza que vocês já perceberam, que vocês estão no supermercado. Mas eu trouxe notícia para falar o que vocês já sabem quando vão no supermercado. Eu trouxe para a gente focar na porcentagem, 15,4%. Tem tempos que eu falo para vocês que, ao analisar a economia, tem indicadores, tem coisas que não necessariamente eles servem para alguma coisa. Às vezes servem apenas como uma ferramenta, às vezes até política. Às vezes é só isso mesmo. Às vezes pode ser duro de crer, mas às vezes é isso. Olha isso aqui. IPCA. Preços de energia elétrica residencial disparam mais de 16% em fevereiro. Não é energia elétrica industrial, né, que quem paga é o industriário, não é o consumidor, diria a Janja. Não é energia elétrica da AliExpress, da Shopee, não. É a de sua casa. Olha a porcentagem também, 16%. Ovo, 15%. Energia elétrica, 16%. Energia, escola e aumento de imposto puxam alta do IPCA. É o imposto, culpa do governo, né? Aí tem um número ali. Fevereiro fecha em 1,31%. Taxa mais alta em 20 anos. Vamos botar aqui, ó. Com a Globo. Inflação de fevereiro tem alta de 1,31%. Maior para o mês desde 2003. O IPCA em 12 meses vai a 5,06%, superando o teto da meta de inflação. O teto da meta é 4,5%, a meta é 3%. Aí tem 1,5% de tolerância. O Brasil tem a maior inflação para fevereiro em 22 anos. E o que eu quero destacar aqui? O IPCA é 5%. A alta do mês de fevereiro foi 1%. Mas a inflação no teu bolso é 15%. Tu tá percebendo como é curioso o IPCA? Esse lindo indicador. É assim, curioso, né? A meta lá é 5%. Na verdade, a meta é 3%. Atura até 4,5%. 5% estoura a meta. Mas a inflação que tu sente no teu bolso é de 15%. Como é que a gente resolve assim? Então fica parecendo que o IPCA, no final do dia, acaba por ser um indicador, né, realmente da macroeconomia. Mas que se o cidadão brasileiro quiser se basear por ele para pensar na sua própria vida, no seu próprio consumo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E aqui são alguns pontos aí que acho que deveriam entrar nos questionamentos para se um dia a direita resolver se debruçar assim, de forma mais aprofundada sobre questões ligadas à economia, montar aí o seu projeto de país, começar a pensar para como controlar não apenas o IPCA, manter o IPCA na meta, mas também controlar a inflação do povo, das pessoas comuns, né? Brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. A gente inventa. Cara, eu não queria que o povo inventasse não, viu? Já pensou se isso aqui fosse no governo Bolsonaro? Fila do osso, 33 milhões de pessoas passando fome, que era um número mentiroso. Agora isso aqui é verdade, né? Carcaça de frango, espinha de porco. Esse é o governo Lula. Ah, olha lá os direitistas. Estão falando que o Brasil vai virar Venezuela, vai virar Argentina. Ha. Olha o que o povo tá comendo, ó. Olha o que o povo tá comendo. Por outro lado, é a cara do PT isso aqui, né? No caso lá em Pernambuco, né? No Recife. Na verdade aqui é Pernambuco, governo. Não governo do PT. Mas lá a Raquel Lira é aliada do Lula. Tava inclusive no PSDB, né? Amigo agora o PSD do Kassab. O governo do Pernambuco gastou 1,7 milhão em campanha com Gil do Vigor. Né? Que bom. Isso é mesmo, para promover o turismo. Não é sensacional? 1,7 milhão. Não existe petista grátis. Aí nos últimos dias, Lula resolveu falar grosso aí com Trump. Fale manso comigo. E ele tá falando isso em contexto de questão de tarifa e taxação. O Lula bateu na mesa. Lula subiu o tom contra Trump durante o discurso em Minas Gerais. O norte-americano tem acusado o Brasil de taxar muito os Estados Unidos. Fale manso. Aí o que é que tu espera do Lula? Um comportamento belicoso? Dá que eu te dou outra? Haddad defende priorizar a negociação com os Estados Unidos e deve apontar equívoco em tarifas. Uai, negociação? Nem ia falar grosso?
Não mandou o Trump calar a boca? Não chamou de menino, moleque, dedo na cara? Aí agora já quer sentar, negociar, não é bem assim. Aí a nota oficial do governo é injustificável a decisão. Ô, Duda, aí tá feio, né? Fica parecendo que você se acovardou, que fez um discurso só pra alegar militância. Só fez o discurso, foi só pra jogar pra torcida e ficar fazendo petista de trouxa. Petista realmente já é trouxa, mas não muda muita coisa. E aí o Trump colocou 25% de tarifa. Lá, né? Aço, dentre outras coisas. O que é que o Trump quer com isso? Estimular o mercado interno. Eu até vou falar umas coisinhas sobre tarifa, para botar aí também um questionamento na mesa. O Brasil, enquanto o Trump aí tá colocando a tarifa de exportação e também de importação, né? O pessoal comprar. Lá nos Estados Unidos, assim, no Brasil, o Lula zerou o imposto de importação do café. Aí temos aqui números. O governo zerou o imposto de importação do café para baratear o produto no mercado interno. Fiquei curioso. Quanto nós importamos e de quem? São 6,5 mil toneladas dos países abaixo. Tá? 6,5 mil toneladas. 6,5 mil, vamos botar assim. 6,5 mil. E quanto de café o Brasil consome? 1,3 milhão. Ou seja, a importação de café é 0,5%. Não precisa ser economista para entender que a decisão do Lula não vai baratear o preço em nada. Eu pergunto para vocês, tu acha que o café é produzido na Suíça, no México, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Uruguai, Estados Unidos, Reino Unido, Colômbia, será que é o café que está na mesa do povo? Ou é o café aí desses cafés gourmets, grãos, selecionados, que já é coisa de rico? Fica parecendo que o Lula criou um bolsa Nespresso, né? Um bolsa café gourmet para baratear o café do rico. Pro pobre mesmo. Tô esperando, né? Com a medida do Lula. O governo quer comprar alimento com valor até 30% acima do preço mínimo para controlar a especulação. Não sei porquê, mas esse negócio tem um cheiro que vai dar errado, rapaz. Tem cheiro até que o preço vai até subir no final do dia. Projeto de lei desenhado por gestão petista altera a política de garantia utilizada pela estatal Conab e mira pequenos produtores e cooperativas. Eu sou até favorável o governo como um todo ter projetos focados em pequenos produtores e cooperativas. Agora, 30% acima do preço mínimo. Complicado, viu? Complicado. Esse é o governo Lula. Não sei se isso vai dar certo, acho que vai dar errado. Por outro lado, eu vi essa postagem aqui, a gente tinha comentado do ovo, e aí, vindo lá dos Estados Unidos, Departamento de Justiça dos Estados Unidos abre investigação antitrust sobre o aumento no preço dos ovos. O produto já avançou mais de 200% em relação ao ano passado, segundo o Departamento Agrícola. Esse cara, ele não é de direita, né? Não é mesmo, não se coloca. Se fosse isso aqui no Brasil, o que ia ter de neodireitista e pseudo-libertário falando em risco de venezuelização, perseguição aos empreendedores não ia caber no gibi. Mas como é nos Estados Unidos, sob Trump, tudo bem. Uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, eu quero pegar essa questão da tarifa. Eu botei aqui o ovo, mas acho que o melhor exemplo é para falar de café. Se vocês pararem para pesquisar, vocês vão até começar a encontrar algumas pessoas na direita, até gente que se coloca como liberais, tudo mais, até defendendo, falando que faz certa lógica no que Trump está fazendo em relação a questões tarifárias. O que é que o Trump quer fazer no final do dia? Ele quer estimular o mercado interno. Ele quer estimular que se produza internamente. E na visão de muita gente, ainda que o preço possa vir a subir em alguma quantia, a quantidade de empregos que serão gerados, o crescimento das empresas domésticas e o dinamismo que vai trazer para a economia, no final do dia, compensaria. Para você entender qual é a lógica do Trump nessa questão de se tributar a exportação, né? Você vai vender o seu produto, você vai ter que pagar para o governo se você quiser exportar. Vou botar valores assim muito surreais, que não fazem sentido, mas só para critério de entendimento. Pensa o que é que passa na cabeça do Trump. Vamos pensar café. Os Estados Unidos consegue produzir café preço de custo.
10 dinheiros. 10 dinheiros. Ele gasta 10 para produzir 1 quilo de café. Aí, o produtor de café resolve vender a 35. Vou vender a 35. Aqui nos Estados Unidos, estão pagando 35. Vou vender, vou ganhar um dinheirinho. Vou botar 30. Vender de 30, ficar um número mais redondo. Vou vender de 30. Vender aqui meu cafezinho a 30. Pô, sensacional. Tô ganhando lucro. Tô ganhando 2 vezes, né? Eu gasto 10, ganho 20. Ué, ganho mesmo lucro já. Lucro final. No mundo real não é assim, né? Aí, surge aí, sei lá, um boom econômico na Europa. O pessoal na Europa começa a ficar rico. O europeu gosta de beber café, aqueles países nórdicos, gelados. Aí o europeu fala, pô, estamos querendo tomar café, mas tá faltando, né? O pessoal toma café, acaba, você tem que repor. Tá tendo um aumento na demanda, cada vez as pessoas estão tomando mais café. Aí os comunas também resolvem tomar café, os comunas estão lá, estão ganhando dinheiro, tem lá uma parcela de gente rica na sociedade. E aí o produtor americano fala, rapaz, os caras lá fora estão dispostos a pagar 40 dinheiros no meu café. Pô, vender 40 dinheiros? 40 dinheiros é bom, né? Aí então eu falo, pô, melhor, eu te pago 50 dinheiros no teu café. 50 dinheiros no teu café. Aí o cara fala, pô, vou vender lá fora, né? Aí o preço internamente nos Estados Unidos começa a subir. Começa a subir, começa a subir, começa a subir, começa a subir. Por quê? Porque lá fora o preço é 50, é uma commodity. Aí o que é que o Trump faz? Ó, tem notícia ruim pra dar pra vocês. Eu agora vou colocar uma tarifa de 40% de exportação. 40%. 40%. Se você vender o café de 50 lá fora, você tem que dar 20 dinheiros pro governo. Ele sobra 30. Pô, mas é o mesmo 30 que você ganhava, né? Assim, você não tá perdendo nenhum dinheiro. Você continua tendo o mesmo lucro que você tinha antes. Os mesmos vintão. Mas, sei lá, a logística é mais fácil. O cara não vai precisar, né? Como nos Estados Unidos, que até fica mais fácil, né? O cara já te paga em dólar. Mas se tu não toma o dólar, tem que converter, aí tu vai perder no banco, talvez até a transação também, por transação internacional, o banco come um pouquinho, a logística talvez seja um pouco mais chata. Aí o cara fala, cara, se eu vou vender de 50 para ganhar 30, é melhor de vender 30 aqui mesmo no mercado local e vida que segue. Então, por trás dessa questão das tarifas, você nunca se debruçou sobre isso, nunca quis parar para pensar. Em termos bem simplórios, não é simples assim, mas em termos bem simplórios, o raciocínio é esse. Você colocar de uma maneira que faça para produzir internamente, para gerar competição interna, você vai ter que fazer, obviamente, num valor que você obtenha lucro, porque o seu competidor também não vai trabalhar para estar no prejuízo, né? Ele fala, pô, se o preço é esse, o plano é esse. Se for importar, vai ser mais caro. Então, qual o valor mínimo que eu posso produzir aqui internamente, de modo que a coisa vai ficar competitiva e vai valer a pena? Então, quando o Trump coloca aí tarifa no aço, tarifa no etanol, os Estados Unidos é um grande produtor de milho, de cana também. A galera quer garantir o mercado deles. Vamos produzir internamente. Vamos garantir os empregos aqui dentro. Essa é a coisa que está passando na cabeça dele. O quanto isso daí vai dar certo, eu não sei. Eu acho que está todo mundo aí querendo observar. Se der certo, e se trazer realmente um resultado, vai ser bem curioso, porque diversos dogmas que regem as determinações aí econômicas vão cair por terra. Por outro lado, se der errado, não adianta querer passar pano também e falar, ih, rapaz, não vai ter, veja bem. Deu errado e acabou e ponto final. Observar o desenrolar disso daqui. Eu tô bem curioso para isso. Aí voltando... tem mais uma coisa aqui. Nessa mesma linha sobre medidas não convencionais, Trump tá pensando na população dele. Isso daqui. O Orbán anunciou isenção fiscal total e vitalícia para mães húngaras com 2 filhos ou mais. Você, mulher, que hoje trabalha aí, você vê lá o seu contra-cheque, deputado de imposto de renda. Se você tiver 2 filhos ou mais, não desconta mais imposto de renda. Eu acho que a maior parte das mulheres no Brasil ia adorar, medida populista. Mas e aí? O que é que tem por trás disso? Obviamente você pode ter um prejuízo de arrecadação. Por outro lado, o Orbán está pensando também, né, em manter uma taxa de crescimento pelo menos no 0 a 0, né? Para o país não começar a decrescer em população e continuar aumentando, né? A base do crescer e multiplicar. E aí, no final do dia?
O mundo vem tomando aí diversos posicionamentos que, se você ficar preso na lógica do senso comum, talvez não façam sentido, ou talvez eles também estejam errados. Mas líderes de direito ao redor do mundo. Não sei se o Trump vai entregar o resultado que ele quer ao longo de 4 anos, mas até o momento, enquanto o Brasil vem estourando a meta da inflação, em meio à batalha comercial, a inflação dos Estados Unidos tem leve queda e fica em 2,8%. Trata-se do primeiro índice completo de um mês sob a gestão do Trump, que prometeu em sua campanha eleitoral que o poder aquisitivo dos americanos seria retomado. Apenas no mês de fevereiro, a elevação de preço foi de 0,2%, ampliando espaço para que o Fed, na próxima semana, avalie uma queda na taxa de juros. O índice interrompe um período de 4 meses de uma alta na direção da inflação, ainda que de forma apenas tímida. E aí isso surpreendeu os valores do mercado. O mercado esperava um crescimento de 3, bateu 2,8. Então, Trump está surpreendendo as expectativas do mercado. Né? Curioso. Vamos ver como é que vai ser. Aí, veja, lá nos Estados Unidos, inflação começa a ceder. Se está cedendo, inflação, tudo mais, você pode trabalhar na redução da taxa de juros. E se o dinheiro está mais barato, você tem um incentivo para investir ainda mais. E no Brasil de Lula, Haddad diz que não haverá teto de juros para consignado privado. Essa aqui era para ficar na ordem. Era para ter botado aqui primeiro, na verdade. Deixa eu botar aqui, para fazer mais sentido. Lá nos Estados Unidos, se fala de queda na taxa de juros. O Brasil de Lula. Taxa de juros é danosa e trava investimentos, diz Hugo Mota. Aí você vem para o Haddad. Haddad diz que não haverá teto de juros para consignado privado. Bancos. Empréstimo consignado, que em tese é para ter um juro mais baixo, mas o governo não vai querer colocar teto não, né, inicialmente, deixa aí para ver se vai dar certo. A Thalita até já batizou, né, o Endivida Brasil. Endivida Brasil, vamos nos endividar. O governo Lula lança novo consignado privado nesta quarta. Expectativa é de que trabalhadores possam acessar o novo sistema 5 dias após a aplicação da MP. Vai vendo, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Aí, enquanto os Estados Unidos está lá, vamos proteger o mercado interno. Vamos proteger as nossas empresas. Lá eles estão preocupados com o custo de moradia. Existe essa discussão global, né? Deveria ter também no Brasil, mas no Brasil só o povo está preocupado com isso. Lá o pessoal está preocupado com isso, várias outras coisas. Aí o governo Lula quer também atrair investimentos, quer investir. E o Lula reclama aí da taxa de juros também, mas não faz nada para resolver. Aí olha o caminho que o Lula encontrou para trazer investimento para o Brasil. Estrangeiro que comprar imóvel no país terá visto de permanência. O programa permite que investidores de outros países recebam visto permanente no Brasil, após a compra de imóveis a partir de R$1 milhão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e 700 mil no Norte e Nordeste. A ideia com a implementação do Golden Visa é atrair capital estrangeiro e fortalecer o setor da construção civil. O que fica parecendo é que o Lula quer vender o Brasil para a China. É o que fica aparecendo, sabe? E até outros países, né, também. Você fica assim, gente, o que é hoje um imóvel de 1 milhão no Sudeste? O que é hoje um imóvel de 1 milhão em São Paulo? Não é num bairro super nobre. É num bairro bom, óbvio. Mas não é muito difícil você encontrar um apartamento de 2 quartos nesse valor, a depender do bairro. Porque o preço no Brasil tá dessa forma. Ou seja, tu tá basicamente falando imóveis residenciais básicos. Ou, sei lá, às vezes o cara compra 2 imóveis. Não sei se pode botar 2 imóveis para totalizar 1 milhão. Mas fica parecendo que você está criando um programa. Isso aí aconteceu em diversos países. Em todos os países que isso aqui meio que aconteceu, deu errado. Os preços das casas subiram. A Austrália é um ótimo exemplo. O que teve de asiático comprando casa por aqui, não tá no gibi. E pensa lá, os comunas. Tem mais de 1 bilhão de pessoas. Se tu fala que 1% do país deles é bilionário, 1% de 1 bilhão... Você tá falando de 10 milhões de pessoas. É muita gente.
Tô falando de bilionário. Óbvio que não 1%, né? Mas você tá entendendo o que eu tô tentando falar. Então, peraí, o Lula vai querer vender. Aí o cara vem, ele compra um terreno no Brasil. A galera que, por exemplo, ganha em dólar, pô, 1 milhão, o cara tá falando no investimento de 200 mil dólares. 200 mil dólares. Quanto é que tá um aluguel de um apartamento de 1 milhão? Às vezes o cara olha, faz a matemática e fala, não, eu vou comprar aqui. Começa a comprar. Isso daqui vai começar a crescer. O Brasil pode ter uma tendência a X, Y, Z, etc. Ou então, sei lá, por determinado cenário, daqui a pouco você vai estar alugando a sua casa o estrangeiro. Você é brasileiro, mas o dinheiro do seu aluguel você está pagando para o estrangeiro. Aí o governo que queria trazer investimento estrangeiro para impulsionar o setor da construção civil, você está criando depois o setor de serviço de aluguel, que todo dinheiro do aluguel que você paga está indo para o exterior. O cara compra, pega o teu dinheiro e manda embora. Assim, adiantou do quê? Não falou do dinheiro? Não sei. Mas esse é o governo Lula. Você acha que vai para algum lugar? Você acha que isso aqui vai para algum lugar? Tu acha que quem é que vai comprar isso daqui? De que país? Qual nação? Qual nação que será a maior interessada em comprar imóveis no Brasil? Eles vão comprar para alugar para o brasileiro, vão comprar para trazer a galera deles para cá, para trabalhar, para montar mais emprego. O Brasil vai virar a casa da mãe Joana. Pode anotar. Não era mais fácil, se o Lula quer trazer investimento, liberar a exploração da margem equatorial? Uma vez que começa a explorar, pô, a região ali, né, do Amapá, obviamente vai começar a ganhar diversos tipos de investimento diferentes, não só ligados à exploração da margem equatorial e sim, mas os hotéis, com questão turística, porque, pô, são empregos bem remunerados, chega ali no final de semana, o cara quer fazer alguma coisa, pô, não tem nada pra fazer, não, vou aqui, ó, vou fazer um bar bonito, um shopping. E aí? Mas não. O presidente do Ibama diz não ter prazo para decidir sobre margem equatorial. Parecia ainda não veio pra mim. Esse é o governo Lula. Por outro lado, você vê, ó, Petrobras deveria desistir da energia limpa. Provoca Aswat Damodaran, um dos gurus das finanças corporativas. Damodaran, o guru dos analistas de mercado, vai bugar Faria Lima. Petrobras deveria esquecer a energia limpa e focar no que sabe fazer. Explorar petróleo. Guiana já tem o maior PIB per capita da América Latina. Brasil é o nono. Por quê? Por causa da exploração da margem equatorial. Se o Lula quer investir, por que não faz o óbvio? Pra quem inventar, dar visto, pra quem comprar, imóvel de 1 milhão. Pro brasileiro é muito, mas tem muita gente fora do país que estaria muito interessado em comprar isso daí. Aí você vê, né? A desculpa pra não explorar a margem equatorial é uma desculpa ambiental. O mesmo governo está tão preocupado com a questão ambiental, a floresta amazônica é derrubada para construir estrada para a cúpula do clima. Parabéns, Lula. Destruir floresta para fazer evento ambientalista é como aplicar censura para defender a democracia. Malária chega a 33 mil casos em um ano na terra Yanomami e quase metade em crianças de até 9 anos. Mas o problema para o mundo é o Trump, que cortou o dinheiro da ONU, né? Tá bom. Pessoas podem não entender, mas racismo ambiental existe, diz Aniele. Entendi. Realmente, tô vendo aqui o preconceito. É 33 mil casos de malária, realmente. E aí, para tentar corrigir, né, reparação histórica, o ministro Flávio Dino ordena que indígenas ganhem participação hidrelétrica de Belo Monte. Só eu quero saber como é que esse pagamento vai ser feito, nem para quem. Vai cair para todo mundo, vai ratear, vai lá. Ó, tem quantas pessoas aqui na tribo? 1.000 pessoas, então cada um vai ganhar 1.000 avos aí do dinheirinho. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Diante desse cenário, não tinha como ter, né, outro resultado. Quase metade dos deputados e senadores consideram o governo Lula ruim ou péssimo. Esse é o Brasil, né? Ou não vão pular do barco porque estão interessados em emenda, né? O governo Lula é mal avaliado por 49,1% dos deputados federais. Entre os senadores, o governo Lula é rejeitado por 46,2%. Tudo encaminha para uma queda do PT. Aí Dirceu fala sobre isso. Na sua festa de aniversário, muita coisa foi discutida. A necessidade de uma união, combater o fascismo, aquele mesmo papo furado de sempre. Dirceu abre a temporada de campanha, diz que o governo está sitiado e pede ajuda para sustentar Lula. Ajude o Lula! Ao comemorar 79 anos, Dirceu fez um discurso cheio de alertas. Diz que o governo Lula está sitiado.
cobrou sustentação política dos partidos aliados e afirmou que setores da direita começam a dormir com o inimigo. Você lendo isso, você pensa o quê, né? Peraí, ó, o Dirceu tá falando que setores da direita estão dormindo com o inimigo. Tem alguém do PL dormindo com o PT? Não. Porque o que o Dirceu chama de direita é MDB, PSD, PSDB. Dormir com o inimigo, o Dirceu tá falando que esses partidos do centrão estão começando a abrir um canal de diálogo com o bolsonarismo. É basicamente isso. Para vencer as eleições de 26, nós temos que governar agora. E todos aqui sabem que nós governamos em minoria. Não tá de todo errado. Nas rodas de conversa, um dos principais assuntos era a vertiginosa queda de popularidade de Lula. Petistas não tinham a receita pronta para tirar o Planalto das cordas e mostravam apreensão com os rumos do governo. Havia quem pregasse uma guinada à esquerda, sob o argumento de que o presidente pagava o preço de ter se tornado refém do Centrão que capturou o orçamento. Outros diziam que Lula havia perdido o timing da reforma ministerial. Diante desse clima, Dirceu tratou de pedir que os partidos aliados mudassem sua visão para entender o mundo em que vivemos hoje. A gente vai falar sobre o mundo que vivemos hoje. Quando se fala o terceiro governo do Lula, estamos falando de um governo sitiado por uma conjuntura internacional que nos impõe aliança política com todos aqueles que defendem a soberania, a democracia e esse estado de bem-estar social. Deve ter a soberania vendendo imóvel em troco de visto. Lula. Não tenhamos ilusões com relação às intenções e aos objetivos do bolsonarismo. E o pior, setores da direita começam a dormir com o inimigo e apresentam o Tarcísio como se fosse alternativa ao bolsonarismo. Tarcísio, obviamente, ele é bem quisto, né, por outros setores que não a direita bolsonarista. O mercado adora o Tarcísio. Queria ver aí a agenda de privatizações avançar. Hoje eu sou cada vez mais contrário. Também tem um assunto que eu quero muito comentar, mas tem que ter calma. A venda que o Zema fez de termoelétrica para os irmãos Batista. Zema fortalecendo a JBS, nosso grande liberal Romeu Zema. Queria comentar sobre isso. Mas o Dirceu está preocupado, porque o Dirceu quer que a Faria Lima siga abraçando Lula. Mas vamos voltar ao que tá laranja, né? O mundo em que vivemos. Esse texto aqui, eu não acho que ele traz nenhuma visão ou descrição que seja assim, meu Deus, como o Fabiano Lana é um gênio. Mas por que então comentar sobre esse texto? Porque é o seguinte, quando aquele núcleo pequeno, extremamente dedicado, descobre alguma coisa, obviamente ele ia descobrir. Agora, quando esse assunto começa a sair desse grupo pequeno, extremamente dedicado ao estudo, intelectuais ou a pessoas mais politizadas, e começa esse tipo de análise começar a enxergar em outros setores, inclusive setores que são refratários, né, que fazem certa oposição à direita, aí vale a pena se perguntar, não, rapaz, que onda é essa, né? Quer dizer, agora até a turma do Estadão está começando a enxergar as coisas dessa forma. Curioso, muito curioso mesmo. E é o quê? A direita está organizada, enraizada e pronta para o combate contra o PT. Lula imagina que um eventual sucesso na área econômica, somado com a estratégia massiva de comunicação, incluindo bilhões em propaganda, seja suficiente para reverter a erosão constatada em sua popularidade e abrir caminho para a reeleição. Todo mundo percebeu isso, não descobriu a roda. A questão é muito mais profunda e essa tese é uma ilusão. Há uma disputa moral em jogo e que os integrantes do governo têm a apresentar neste momento são princípios que fogem à maioria da população. E pior, a nova tábua de valores da sociedade, em sua maioria, acaba por confrontar pontos dogmáticos da esquerda. O Brasil tem mudado de maneira vertiginosa. Tome-se um exemplo, a princípio isolado, mas que pode ser um microcosmo do todo que se apresenta. Qualquer estudante de humanas, nas últimas décadas, sobretudo nos anos 80 e 90, se deparou em algum momento com uma coleção chamada Primeiros Passos. É uma coleção de livros, em que os autores dissertavam sobre socialismo, racismo, história e, livros curto didáticos. O tema ideologia, por exemplo, foi escrito pela
Marilene Chaui, aquela que odeia a classe média. Era a época em que ninguém se assumia de direita, não só na área cultural ou acadêmica, mas também na política. Um cara ser de direita era sinônimo de ser visto como um tremendo esquisitão a afugentar as meninas. Ih, ó lá, ó o direitista lá, ó. Ih, rapaz. Se a gente faz um corte e pula 20 anos na história, ser de esquerda ainda tem lá o seu charme, né? Mas cada vez menor. Mas não mais o monopólio das atrações. A direita se estruturou e se organizou de maneira admirável, de maneira a preencher todos os vácuos de décadas em que permaneceu submersa na opinião pública e principalmente publicada da sociedade brasileira. Antes de continuar nesse texto aqui, não tinha me ocorrido isso, pensado nisso, mas agora me veio na cabeça. Um texto do FHC sobre essa questão de ser de direita no passado. Pera aí. Acho que foi junho. Ou foi junho ou foi julho de 2023. Eu acho que foi. Foi junho. Vamos até aqui já ver juntos já. Pronto, aqui tá bonitinho. Deve estar aqui, ó. CPI das ONGs. Lula, FHC, os pais do entreguismo. Vamos lá. Lula, FHC, Lula faz apoio. Terceira via. Tony Blair, terceira via. O próprio Reino Unido era apontado como exemplo poderoso de sucesso. Tá. Bonitinho, FHC vai. Aqui, ó. Avanço da direita ameaça velha turma da terceira via. Eu tenho certeza que é essa notícia. A Folha trazia mais informações sobre a Conferência da Governança Progressista, que a Folha também dizia ser conhecida como a terceira via. A nota já começa chamando a atenção. Em sua manchete, eles sequer faziam questão de esconder o termo governo global. No campo do texto, era relatado que o comunicado final da conferência foi extenso e abordou conceitos genéricos sobre democratizar a globalização e manter disciplina econômica como condições para alcançar a justiça social. Enfim, a Folha informava que tanto a FHC quanto Tony Blair negaram com veemência que a terceira via estivesse em risco de extinção. Blair afirmou que considerava o encontro um sucesso e destacou que as ideias da terceira via eram amplamente consideradas naquele momento. Ele também ressaltava a importância de abordar temas globais como terror, mudanças climáticas, reformulação do sistema financeiro de maneira global. Aqui já dá para entender como e por que o Brasil foi sequestrado. A FHC não estava comprometido com o país, mas sim com um projeto de poder internacional. Sobre isso, a Folha relatava que, ainda no encontro dos globalistas, FHC comentou sobre a realidade política no Brasil, destacando que era difícil encontrar alguém que quisesse ser classificado como conservador no país. Segundo a matéria, FHC teria interpretado essa tendência como um sinal de que o pensamento de esquerda, representado pela terceira via, estava em ascensão e não em declínio. Veja só, esse texto aqui do Olavo eu tenho quase certeza que também comenta sobre isso, como a esquerda estava meio que dominando tudo. É um texto longo. Eu comparo essa realidade com 2023, poder-se afirmar com total certeza que o povo brasileiro evoluiu muito nesse sentido. Talvez nunca houve um povo que despertou em massa de uma maneira tão rápida e tão intensa para a política como o brasileiro. E tudo isso possivelmente graças ao esforço de Olavo e Bolsonaro. Eu falava isso aqui exatamente, deixa eu ver, voltou no texto, ele descrevia algumas coisas que, além da precisão, conseguiam mostrar certo avanço e esperança para o Brasil. O professor apontava que, naquela época, os Estados Unidos já se viam divididos entre os adeptos da soberania nacional, conservadores, olha o termo, hein? Adeptos da soberania nacional. E os da submissão à estratégia globalista, liberais e esquerdistas em geral. Rapaz, mudou nada. Ele também dizia que todo esse embate já fazia parte do debate político diário nos Estados Unidos. Por outro lado, a cegueira dos brasileiros era evidente. Parecia que a maioria da população não tinha a menor ideia de que o PT era o partido brasileiro com ligações mais profundas e extensas com as centrais do poder global, e isso não é algo novo. E aí você via, né? O texto do FHC é o de Olavo de 2007, o do FHC é de 2002. A esquerda tinha dominado tudo, de norte a sul. O jogo estava ganho. Mas agora,
A coisa cresceu tanto que até uma opinião de alguém abilolado, porque jornalista é tudo abilolado, a maioria, tudo abilolado. O cara tá falando, rapaz, ó, a direita se organizou, viu? Se estruturou e tá entrando no mainstream. Aí olha o que ele disse. Olha com base no que ele vai trazer essa afirmação. Para começar, percebam, nas maiores livrarias do país, que não é tão fácil encontrar, algum exemplar dos Primeiros Passos. Essa coleção de livros de esquerda, tão famosas nos anos 80 e 90, já está difícil de encontrar. Mas é possível comprar exemplos da coleção Um Mínimo sobre... o mínimo é conhecido, né? O mínimo que você saber para não ser idiota. Também de bolso com temas como racismo, conservadorismo, doutrinação, arte, Olavo de Carvalho, ideologia de gênero, entre outros, no catálogo. Sim, é como se a Primeiros Passos tivesse virado à direita. Veja um trecho do livro sobre feminismo da coleção escrito pela historiadora e agora deputada estadual pelo PL, Ana Campanholo. Aspas. Diferentemente do que fazem crianças feministas, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por uma transformação social sem premeditação e não por uma luta organizada de um movimento das mulheres, afirma a obra na atualidade dedicada a confrontar o que se chama de feminismo. Mas a coleção O Mínimo Sobre é apenas uma margem de um movimento muito maior de domínio. Por exemplo, isso aqui a gente já comentava há muito tempo. Agora até a imprensa, os abilolados já começaram a perceber. Se aparece alguma notícia desfavorável à direita ou aos seus líderes em algum órgão, há uma miríade de influencers, youtubers, twitteiros a buscar desmentir e tentar passar uma versão mais favorável. Não é mais favorável, é só desmentir mesmo, é só mostrar a verdade. Logo, esses contra-ataques imediatos circularão nos grupos de WhatsApp, da escola, famílias, do trabalho, vocês. Aquele printzinho que você bate, manda pra alguém, tem informação que você fisga e leva pra frente. Muitas vezes com moralismo, indignação, deboche, humor, a tropa. As redes sociais são uma ferramenta de combate e a indicação clara de que é preciso seguir para se informar. É algo que não se vê paralelo na esquerda neste momento. Porque se você se politiza, você não vira petista. Você se liberta. Não tem como ter um paralelo no PT. Aí fala do Brasil Paralelo, faz seus próprios filmes, aí fala, abordando temas, família, pátria, religião, hierarquia, enfim. Aí, outro ponto que ele começa a perceber, esse eu gosto. Ultimamente, com a ascensão do Trump, até mesmo o liberalismo mundial tornou-se um inimigo a combater. Não é um inimigo a combater, mas questionamentos estão sendo feitos. Peraí, cara, quem disse que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim? Peraí, vamos dar uma olhada. Às vezes o mundo não é da forma como vocês querem nos vender. Padres pastores também possuem seu papel nessa reorganização da direita. Frei Gilson, que atrai milhões de pessoas nas suas missas pela madrugada, com a mensagem conservadora, quiçá reacionária, sobre a mulher ou homem, é apenas mais um personagem desse sistema que tem sabido falar rápida e diretamente com uma parcela gigantesca da população. Quando publicações e influencers da esquerda criticaram sua postura e seus pensamentos na semana passada, foi imediatamente definido por milhares. Até mesmo o Papa, meio progressista, está ficando em segundo plano. A paralisia da esquerda nessa batalha cultural é notável atualmente. Até os abilolados da imprensa estão percebendo. O confronto político tornou-se desigual. Talvez, de fato, a inflexão da luta de classe para as chamadas pautas identitárias não tenha conquistado mentes e corações. Quando o trabalhador pardo da periferia é tido como um opressor apenas por ser homem, é razoável que ele procure votar numa força política que se opõe a isso, não é mesmo? Enquanto a esquerda colocava todo mundo contra todo mundo, a direita, de maneira pulverizada, desordenada, mas com a mensagem coesa, se preparou com afinco para colocar todo mundo contra a esquerda. O ano de 2026, nas eleições presidenciais, será o tiratema dessa disputa, que é mundial, em palco brasileiro. Uma análise que qualquer pessoa, mais aprofundada aí nas dinâmicas em direita e esquerda, da direita já teria percebido, começa a ganhar o mainstream do consórcio. Até o consórcio nota a virada de chave. E eu acho que esse governo Trump, vai acabar forçando ainda mais essa virada de chave. Mas vamos falar
especificamente da direita agora, né? Porque tem que ter alguma boa notícia. Bem que também tem uma notícia meio ruim. Sobre 2026, ontem foram lá encher o saco de Bolsonaro mais uma vez. Eu acho que Bolsonaro deu uma ótima resposta. Que, enfim, né? Vamos aqui ouvir. Vai continuar então com a sua candidatura? Por enquanto eu sou candidato, os outros candidatos por aí, você vê Gustavo Lima, você vê o Caiado, o Zema, ele tem seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom que cada partido lançasse seu candidato no segundo turno. Os partidos se unissem, um dos dois, né, que passaram para o segundo turno, seria a melhor coisa a fazer. Porque alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém. Eu não tenho que abrir mão. Tá? Vou esperar o momento certo. Eu tenho uma experiência que ninguém tem. Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei no azul o governo. Fizemos coisas que ninguém podia imaginar. Criamos o Pix sem taxa. O Tarcísio recuperou o modal ferroviário. A Tereza Cristina abriu o comércio com agro no mundo todo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. A Damares tem um trabalho fantástico na questão de família e direitos humanos. O Marinho levou água para o Nordeste, aqui do meu lado. E não ia, porque era aditivo em cima de aditivo. E o coitado nordestino vivia de favores do carro-pipa. Voltou agora o favor do carro-pipa. Então fizemos muita coisa pelo Brasil. Pois é, né? Por que, cara? Bota aí tua candidatura. Tem que chancelar o teu nome? Se joga aí. Tu quer ser candidato? Se joga aí, pô. Ai. Lança aí. Segundo turno. A gente vê o que passar pro segundo turno. A gente vê. Aí a gente se une, né? Essa linda união da direita é incrível. É incrível. É incrível. Eu não vejo os petistas fazendo nada similar contra nenhum desses pré-candidatos. Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Gustavo Lima, Marçal, bote quem você quiser. Coligação de Lula, ampliação contra Bolsonaro no TSE. Um dos objetivos é tornar Flávio e Eduardo inelegíveis. Parece que o PT nasceu pra isso. Perseguir. Não tem outra coisa aqui pra fazer. PT dá luz a Eduardo Bolsonaro e repete erro que levou o Bolsonaro ao Planalto. É mesmo, é. Quando era apenas um parlamentar do baixo clero na Câmara, Jair Bolsonaro vivia a provocar petistas pelo Congresso em busca de reações e de brigas, que atrás dos holofotes da imprensa, né, por seu discurso contra ideologias de esquerda no parlamento. Bolsonaro falava barbaridades que sabia que iriam instigar parlamentares de esquerda e chamar a atenção da imprensa. Com isso, colocava cobertura jornalística. A famosa disputa pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, por exemplo, rendeu dias de Jornal Nacional para Bolsonaro e seus aliados e seus opositores para divulgar seu nome e suas ideias, ainda que com críticas. Quem pensava como ele acabava recebendo a mensagem, foi assim, por exemplo, quando ele pediu, né, para largar as balas no FHC, provocando reações no meio político. Seguindo os passos do pai, Eduardo Bolsonaro tem conseguido usar o petismo a seu favor nessa história do passaporte. O Eduardo só está se defendendo, né? O filho de Bolsonaro é deputado, exerce o mandato e tem a garantia, por viver numa democracia, de poder defender ideias sem ser punido por isso, né? Então, né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. Os petistas que sempre criticaram a ditadura agora querem tirar do parlamentar o direito de criticar decisões do judiciário que afetam o pai e seu grupo político. Logo o PT, que colocou meio mundo contra o judiciário quando Lula estava prestes a ser preso por corrupção no esquema da Petrobras. Além de coerente, o petismo trabalha com afinco para legitimar o discurso bolsonarista. Pronto. É tudo fake news que está acontecendo. Não existe perseguição contra a direita, nada. É só um discurso vazio que ganha apoio do PT para se firmar na sociedade. Afinal, o que dizer de um país que tira direitos de um parlamentar por exercer seu direito de crítica contraditório? E dizer que é uma ditadura, né? É o Brasil. O Brasil de Lula. Ao converter a questão do passaporte de Bolsonaro numa novela, acompanhada pela imprensa, com atos do Supremo e manifestação da PGR, o petismo mantém Eduardo em evidência. É o que o deputado precisa para chegar em 2026, com chances de vencer disputa para o Senado, em São Paulo, ou, quem sabe, ser candidato a presidente, apoiado pelo pai dele.
O que eu sei é que a minha percepção do que eu leio nas redes sociais é que cada vez mais eu encontro, né, pessoas que estão bem satisfeitas com o trabalho aí que vem sendo desempenhado pelo Eduardo Bolsonaro. As pessoas estão vendo com bons olhos, falam, pô, não, estamos dando bem aí, tá amadurecendo, né? Pô, nosso fritador de hambúrguer aí tá brilhando. Ele mesmo brinca, né? Com isso, ó, eu era o fritador de hambúrguer, né? Eu tô incomodando agora, né? Brinca mais. Ele até botou lá uma imagem em inteligência artificial ele com a roupa do McDonald's. Achei ótimo. Tem que pirraçar mesmo. Usar de humor, de deboche. Não há como barrar Eduardo Bolsonaro na Credem, diz Hugo Mota. Mas veja só, né? O presidente da Câmara diz que ele e outros partidos não podem interferir na decisão interna de uma legenda. Ele tem direito às 2 primeiras pedidas dos colegiados e quer emplacar o filho de Bolsonaro. Pois é, né? Pois é, né? As 2 primeiras... Pois é, né? Vem cá, gente. Por que o PL tem direito às 2 primeiras? Por que o PL tem direito a escolher primeiro? Por quê, hein? Por quê? Me diz aí. É porque o PL estava no bloco vencedor do Hugo Mota, né? Mas veja só. Eu não vou parar de repetir isso. Os jornalistas, eu ia falar jornalistazinhos, mas pô, eu não posso ofender nossos grandes jornalistas, eles são de verdade. Eu sou um bosta. Eu sou o trombadinha dos dossiês. Pessoas com 12 livros publicados, 25 anos de trabalho idôneo, focado na verdade. Gente, todas essas pessoas que vocês seguem, todas, sem exceção, sabiam como funcionava a eleição da presidência da Câmara. Todas, sem exceção. Não houve nenhum erro de análise, não houve nenhum ou não houve isso. Foi friamente calculado. Friamente calculado. Essas pessoas, elas deveriam estar sendo cobradas dia sim, dia também, dia sim, dia também. Cobrada mesmo. Porque não tem nenhum problema você errar e pedir desculpas. Porque não, o problema é que não é um erro, né? O problema é que não é um erro. O problema é que não é um erro. E aí? Aí não pode falar, não pode abrir a boca. Não pode, em nome da União, da direita. Não pode. Por quê? Não pode. O engraçado é que quando eles veem alguma coisa que eles acham que precisa ser criticada em Bolsonaro, eles criticam. E são críticas construtivas. Onde eu até li uma postagem do cara falando assim, não, as pessoas que mais me amam são as que fazem críticas construtivas em relação a mim. Vá lá e faça uma crítica construtiva. A pessoa se joga no chão, fala que está sofrendo um ataque e é capaz de marcar a Polícia Federal e mandar te colocar na cadeia. Te acusa de mil coisas, coloca palavras na tua boca. Isso acontece dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Tudo que nós falamos, eleição da presidência da Câmara, se você não tá no bloco vencedor, você não tem espaço para as comissões, não tem nenhuma chance de vencer. Tanto que o Gumar teve votação recorde, 444 votos, eu acho, sabe? Foi a maior votação da história, que foi maior do que o Lira. Não, mas é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Ano que vem, quando abrir aí a janela partidária de mudança do partido, vocês vão observar aí quem são os deputados que vão migrar para o Partido Novo. Quando chegar, vai fazer muito sentido. Muito sentido. Quando aquelas pessoas que vocês se informam, vocês começarem uma campanha mais aberta para o Partido Novo, tudo vai fazer um pouco mais de sentido. E aí vocês vão perceber que o Brasil foi rifado. Graças a Deus deu errado, né, o plano deles, mas eles tentaram rifar o Brasil mirando planos eleitorais em 2026. Vai ficar claro isso no ano que vem. Eu sei que muitos vão esquecer, mas muitos vão lembrar disso. Mas amanhã ela abrir, ano que vem, janela eleitoral, quando você vê as mudanças partidárias, aí vocês vão falar, mas rapaz, tem gente que não vai conseguir associar essas mudanças e a eleição e os apoios ao que aconteceu na disputa pela Câmara e pelo Senado. Quem tiver boa memória, lembre disso. Lembre disso. Lembre disso. Comissões não servem para nada. Lembrem disso. Lembrem. Não se esqueçam. Aí Bolsonaro, frouxo, safado, vagabundo, cadela do PT, todos os xingamentos possíveis, pode falar, tudo que é construtiva. Se encontrou com Valdemar. Foco, eleger senadores e anistia. Ele vai ser senador? Não. Senadores, no plural. Pra quê? Tu vai me falar que Bolsonaro tá com esse foco pra quê?
Pra quê? Pra ajudar a família dele? Um projeto de poder pessoal pra quê, né? Por que será que Bolsonaro está tão preocupado em ter maioria no Senado? Por que será, né? E com certeza vai ter gente que vai jogar contra. Vai reclamar. Porque Bolsonaro escolheu fulano, não Beltrano. Porque Bolsonaro traiu ciclano. Não, que o melhor vença. Vamos ver como é que... Vamos ver. Ano que vem, eu acho assim, quem ainda não acordou e não acordar em 2026, tá igual petista. Não acorda nunca mais. Tá na direita, mas tá em berço esplêndido. Vai bater palma aí, vai continuar gritando. Vamos unir a direita até o final dos dias. Ano que vem a gente vai ter aí vários tiratemas. Deixa pra comentar mesmo, que vai bater uma hora. Acho que vai dar pra comentar sobre essa questão da anistia. Saiu notícia sobre anistia na Mônica Bergamo. Que é essa daqui, eu vou deixar e amanhã a gente comenta. Bolsonaro consegue apoio de partidos para anistia e governo Lula entra em alerta. A gente comenta isso com calma. A gente tem outros pedaços. Tem mais algumas coisas pra gente falar. Inclusive do judiciário em relação ao Bolsonaro. Outro tribunal agora. STM. A turma não brinca em serviço, não. A turma realmente está empenhada em salvar a democracia brasileira. Mas por hoje, tá de boa. Eu dei play em algum vídeo? Dei. Vou dar play no vídeo do Lula e Bolsonaro. Vou mandá-lo no Telegram, link tá na descrição. Se gostou do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode escrever também no canal, né? Tem um botão de valeu, põe inscrição. Tem um Atlas brasileiro. Hoje é dia 13, mais 2 dias aí saiu de janeiro. 25º Atlas, kimpan.com.br. E amanhã acho que a gente entra nas tretas. Espero que dê tempo, né? Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui-me.